não adianta gastar vela cara com defunto ruim. Essa frase a gente usa comumente quando tenta expressar o sentimento de tentar falar com uma pessoa que a ideia dele está errada, mas ele nem sequer considera o fato de ouvir aquilo que você tem para falar. Cara, não adianta. Não adianta. Né? Santo Agostinho vai dizer que, a respeito de fé e razão, vai dizer que Deus não espera que submetamos a nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites da razão tornam a fé uma necessidade. Nós vivemos um tempo hoje de ateísmo prático, onde as pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam, por exemplo, em sinais, em criaturas, como, por exemplo, o horóscopo. As pessoas deixam de adorar a Deus para adorar as criaturas. Horóscopos são sinais aleatórios no céu que precisa muito esforço intelectual para dizer que aquilo são sinais e que aquilo pode mudar a minha vida, o meu destino, o meu futuro, o meu hoje. De certa forma, Jesus também usou essa expressão, né, de não gastar vela cara com defunto ruim. Quando os fariseus pediram, né, a ele um sinal, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo de 11 a 13, vai dizer assim: vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal no céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Jesus viu que não ia adiantar fazer sinal nenhum. Porque a esse ponto Jesus já havia multiplicado os pães, já havia feito incontáveis curas. Mas os fariseus acreditavam que Jesus só podia fazer milagre aqui na terra com a ajuda de Beelzebul. Mas não podia fazer milagre no céu. Né? Não podia fazer milagre no céu. Agora, olha o quanto Jesus honrou a sua mãe. Jesus não quis fazer sinal no céu para os fariseus. Talvez a nossa geração, o nosso século hoje, seja pior do que os fariseus. Eu acredito até que seja, porque os fariseus naquela época não tinham ainda o auxílio do Espírito Santo. Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo e nós acreditamos muitas vezes mais nas criaturas do que no Criador. No século passado, em 1917, quando aconteceram as aparições em Fátima para aqueles 3 pastorinhos, muitas pessoas ali estavam que nem os fariseus. Aquele povo vivia que nem os fariseus. Queriam ver um sinal, queriam ver um sinal. E Nossa Senhora prometeu através, né, da boca dos pastorinhos que seria dado o sinal no céu. E sabe, foi um sinal tão forte, foi um sinal aterrador, porque começou a dançar o sol e dava a impressão que aquele sol viria sobre eles e fulminaria todos. Né? E esse sinal foi visto a vários e vários quilômetros dali. Um fenômeno atmosférico. Jesus concede à sua mãe, né, a graça de dar um sinal para essa geração perversa, nossa geração perversa, para que nós tenhamos fé. Mas aí as pessoas dizem assim: eu teria fé, se eu visse Jesus eu acreditaria. Não, aí não é fé. Por exemplo, se eu disser para você: eu creio que esse livro existe, isso não é fé, isso é constatação. Se Jesus aparecesse para você, mostrasse para você, revelasse todas as verdades eternas, em primeiro lugar, tua cabeça ia explodir, porque você não consegue ter uma cabecinha do tamanho de um palito de fósforo, não vai conseguir colocar tudo essas verdades de fé de Deus. Mas se ele revelasse para você, você não teria fé. Porque, como fala a carta aos Hebreus, para poder para ter fé, primeiro preciso se chegar a Deus e acreditar que ele recompensa quem o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, por exemplo, a batalha no céu, quando Lúcifer foi expulso, nenhum daqueles anjos tinha visto ainda a face de Deus. Aqueles que acreditaram na ideia de Lúcifer foram expulsos. Jamais verão a face de Deus. Mas aqueles que permaneceram com Miguel no céu,
Esses sim, esses viram a face de Deus, contemplaram a Deus, mas jamais poderão se rebelar contra Deus, pois a visão beatífica de Deus, ela é tão intensa, tão forte, tão magnífica, que as pessoas não conseguem mais se afastar de Deus e não conseguem mais pecar. A fé é a oportunidade que você tem todos os dias de dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu te amo, eu quero estar contigo na cruz para merecer o céu. A nossa geração tem que ser muito melhor do que a dos fariseus, porque nós já recebemos todos os sinais. Quantos sinais nós vemos todos os dias do amor de Deus? É preciso que nós tenhamos a fé maior do que a dos fariseus, para que Jesus também não e vira as costas e vai embora, quando nós estivermos na presença dele lá no céu. O sinal não foi dado no primeiro advento. O sinal será dado no segundo advento. É preciso que hoje nós treinemos a nossa fé, para que no segundo advento Deus não nos encontre sem fé. Porque aí seremos os defuntos ruins. Deus te abençoe. Persevere.